Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos responder a seguinte pergunta: será que Jesus é Deus? Muitas seitas até hoje colocam em xeque a divindade de Cristo. E o nosso vídeo de hoje não tem a intenção de necessariamente ser um trabalho exegético exaustivo, mas simplesmente demonstrar que as Sagradas Escrituras dão um testemunho cabal que Jesus Cristo é Deus. Nós não iremos analisar a sua personalidade na triunidade divina, nem tampouco iremos abordar aqui a sua natureza teantrópica e a sua união hipostática. Nosso foco realmente será demonstrar pela Bíblia Sagrada a deidade de Jesus Cristo. Obviamente que, por uma questão de espaço, muitas passagens das Escrituras que demonstram a divindade de Jesus irão ficar de fora. Mas nossa intenção aqui é apenas jogar um pouco de luz ao assunto que norteia o tema desse vídeo. O famoso escritor irlandês C.S. Lewis, certa feita, propôs um trilema argumentativo que realmente contrasta com a realidade acerca da pessoa de Jesus Cristo. Essa proposição dizia mais ou menos assim: ou Jesus Cristo era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou de fato, Jesus era um ser divino. Portanto, ou Jesus Cristo enganou a humanidade de forma intencional e por isso ele era um mentiroso, ou Jesus Cristo era um iludido e ele acabou enganando a si mesmo, portanto ele era um lunático, ou de fato, tanto as suas palavras quanto as suas ações demonstravam que ele era o próprio Deus encarnado que habitou entre os homens. A verdade é que não há como se livrar desse trilema. Ele vai se cumprir de maneira inevitável. Então eu trouxe pelo menos 7 boas argumentações para declarar, para comprovar que de fato Jesus Cristo é Deus. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, mas você curtiu esse conteúdo, foi bastante edificante para você até aqui, eu peço que você se inscreva, que você ative aí o sininho para receber as notificações e se você puder ir um pouquinho mais além, curtir, deixar o seu comentário, também compartilhar com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos de igreja, você vai nos ajudar muito para que esse canal possa se estabelecer e para que ele possa crescer e expandir, tá ok? Bom, e agora, sem mais delongas, vamos aos nossos argumentos. O primeiro está relacionado a algumas afirmações que o próprio Jesus Cristo fez enquanto ele esteve aqui na Terra. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É interessante que Jesus ele se utiliza de uma linguagem figurativa para dizer que quem não participasse do sangue do corpo, ou seja, quem não tivesse comunhão com ele, não teria a vida eterna. Ora, que mero mortal poderia arrogar para si tamanha autoridade? Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja que Jesus veio a este mundo também para ser o legislador de uma nova aliança. Porém, sendo ele apenas homem, jamais ele poderia deter essa posição, visto que os mandamentos divinos são provenientes de um Deus extremamente santo e plenamente justo. Um Deus que é distinto da sua criação, que é inclinada para o pecado. E ainda, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o simples ser humano que poderia fazer uma afirmação assim tão enfática? Veja que através do uso dos artigos definidos, Jesus ele se intitula de maneira inexorável e exclusiva como o detentor do único caminho, a única verdade e a única vida, colocando então sobre si uma autoridade suprema e singular. O segundo ponto são os atributos incomunicáveis
da divindade que Jesus Cristo possui. Atributos incomunicáveis são qualidades que somente a divindade tem, ou seja, ela não compartilha com nenhuma das suas criações. E nós contemplamos, pelo relato bíblico, Jesus Cristo possuindo esse tipo de atributo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele é criador, que ele é eterno, que ele é imutável, que ele é onipresente, que ele é onisciente e que ele é onipotente. E tais atributos somente Deus pode ter. E um terceiro aspecto é referente a um termo muito peculiar que a Bíblia faz questão de empregar somente para Deus. Quando houve a tradução da Bíblia hebraica para o idioma grego, a famosa Septuaginta, os tradutores fizeram uso de um vocábulo muito específico para traduzir o nome de Deus, o famoso tetragrama. E esse vocábulo específico chama-se Kyrios, que quer dizer Senhor. Portanto, em todas as menções que aparece o nome de Deus no Antigo Testamento, quando se fez essa tradução, optou-se por fazer uso do vocábulo Kyrios. Agora é interessante que toda vez que o Novo Testamento vai se referir à pessoa de Jesus Cristo, chamando ele de Senhor, o termo que é empregado lá no original grego é justamente Kyrios, mostrando que o mesmo Senhor do Antigo Testamento é o Senhor do Novo Testamento, colocando então a pessoa de Jesus Cristo como divina. E um quarto ponto são pelo menos dois aspectos do ministério de Jesus. A Bíblia vai declarar em várias passagens que só existe um Salvador, que é o próprio Deus. Mas é interessante que, por exemplo, em Lucas 2 e em Atos 4, Jesus Cristo leva o título de Salvador. Agora, como Jesus Cristo poderia receber o título de Salvador da humanidade se ele não fosse o mesmo Deus descrito nas páginas veterotestamentárias? Visto que o Antigo Testamento dá testemunho que só existe um Salvador, e esse Salvador é o próprio Deus. Outro ponto que podemos salientar é que seria impossível um ser que fosse pecador e finito e trouxesse a possibilidade de salvação eterna, pois para isso ele não poderia ter nenhum pecado e obrigatoriamente ele teria que ser infinito e eterno também. E um quinto item são algumas características bem relevantes, tanto da pessoa quanto do ministério de Jesus Cristo. Por exemplo, em diversas passagens, nós vemos que Jesus Cristo recebeu adoração. Mas é engraçado que lá em Mateus 4, o próprio Jesus disse que só poderíamos adorar e prestar culto a Deus. Outro sim, nós vamos ver que em Marcos, no capítulo 2, Jesus perdoou pecados. O problema é que a Bíblia dá testemunho de que somente Deus pode perdoar pecados. Em João 10, 17 e 18, nós vamos ver que Jesus tem poder sobre a vida e a morte. Mas a Bíblia registra que o único que tem esse poder é Deus, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. E além de todos esses argumentos arrolados, nós temos referências bíblicas que deixam claro que Jesus Cristo é Deus. Nós temos, por exemplo, algumas referências bíblicas indiretas, como João 10, 2 Coríntios 4, Colossenses 1, Colossenses 2, mas acima de tudo, nós temos referências bíblicas diretas, declarando cristalinamente que Jesus Cristo é Deus. E aí não resta dúvida, são os argumentos mais insofismáveis e irrefragáveis que nós temos. Então eu gostaria de ir um a um com vocês pela Bíblia. Vamos lá? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27 a 28. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Romanos 9, 5, que diz: E dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé
igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, no capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, 1 João capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, meus queridos amigos, diante de tantas provas aduzidas, não resta dúvida de que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é Deus. E esses são então subsídios basilares em que a Bíblia demonstra claramente de que o nosso Senhor Jesus Cristo faz parte da divindade. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, que ele possa ter sido edificante para a sua vida, para os seus estudos, para o seu ministério. E a gente se vê, então, em um próximo vídeo aqui no nosso canal. Fiquem com Deus então, pessoal, e até a próxima.